Olá, olá, futuros linguistas, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre as sentenças interrogativas, do tipo QU, aquelas que têm um pronome interrogativo, mas nós vamos lidar com dados de línguas diferentes, não apenas do português. Afinal, a teoria gerativa é uma teoria sobre as línguas humanas em geral, é uma teoria universalista. Antes de começarmos, dê like no vídeo, inscreva-se no canal e, se for do seu interesse, participe do nosso canal no Telegram. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre como fazer a análise de duas sentenças, uma do inglês e uma de uma língua africana, uma língua da família Bantu chamada Kitarana. A sentença do inglês é a sentença 1, What did John buy yesterday? O que João comprou ontem. A segunda frase é Nata Maria Araru City. Eu com certeza estou pronunciando errado, mas por favor me perdoem. E essa frase significa o que Maria fez. Então vamos analisar como seria cada uma dessas sentenças na estrutura da teoria X-bar. Em primeiro lugar, essa aí seria a nossa estrutura profunda da sentença em inglês. Nessa estrutura nós temos a camada do CP, que tem como núcleo um traço abstrato interrogativo. Às vezes eu não estou colocando esse traço abstrato interrogativo, às vezes os linguistas omitem alguns traços abstratos quando a representação deixa óbvio que a sentença tem aquela propriedade, mas a rigor esse traço abstrato estaria presente sempre numa sentença interrogativa. Esse CP vai tomar como seu complemento um IP, e aqui novamente nós estamos resumindo as categorias flexionais. O núcleo desse IP seria o verbo auxiliar did, que codifica a informação de tempo pretérito. O complemento desse IP seria o VP inteiro. E dentro desse VP nós temos o núcleo é o verbo buy, o verbo comprar. O complemento é o pronome interrogativo what, o que, e o especificador é o sintagma John, o DP John, que vai ser o agente aí dessa ação de buy. Isso forma o VP, completa o VP, então nós agora temos o núcleo verbal com todos os seus argumentos, tudo aquilo que o verbo pede para completar a cena. Só que nós temos, além desses elementos essenciais, nós temos um elemento adicional, que é o adjunto yesterday, que é um advérbio. Para combinar esse advérbio com o VP que ele modifica, nós já sabemos que nós precisamos dobrar o VP, ou seja, a combinação do VP com a DVP resulta em outro VP. E essa aí é a nossa estrutura profunda dessa sentença. Para a estrutura superficial, reparem que nós temos o what, o pronome interrogativo, na primeira posição da sentença, e logo em seguida nós temos o verbo auxiliar, o did. O verbo auxiliar, que normalmente nas sentenças declarativas, vem logo após o sujeito. Nesse caso, por algum motivo, o verbo auxiliar se moveu para antes do sujeito. Então, para qual posição esse elemento poderia ter se movido? Considerando que isso é um processo que é específico das sentenças interrogativas, não acontece nas sentenças declarativas. Então, muito provavelmente, esse movimento foi provocado justamente pela propriedade de a sentença ser interrogativa. Então, como é que nós vamos analisar isso aí? Nós teríamos isso aí na tela como a nossa estrutura superficial, e nós temos nessa estrutura superficial vários movimentos acontecendo. Nós temos o movimento do DP John, que sai da posição de especificador do VP e vai para a posição de especificador do IP, e eu não coloquei a seta com movimento, porque a seta não é necessária, é apenas um recurso didático, mas vocês podem reconhecer esse movimento. Depois nós temos também o movimento do próprio pronome interrogativo, aquilo que nós já vimos várias vezes. No caso, o pronome interrogativo sai da posição de complemento de VP, porque esse interrogativo é o objeto direto. Se fosse outro interrogativo de outra natureza, ele sairia de outra posição, poderia sair da posição de adjunto, de especificador, mas ele sai da posição de
complemento do VP e se move para a posição de especificador do CP. E aí ele fica na primeira posição, na posição inicial da sentença. Só que nós temos mais um movimento acontecendo. Esse verbo auxiliar, que é gerado como núcleo do IP, ele é o elemento que realiza o tempo da sentença, o tempo gramatical da sentença. Por a sentença ser interrogativa, ele se move. Então, muito provavelmente, o que acontece é que, em inglês, o verbo auxiliar, o verbo flexionado, em sentenças interrogativas, carrega um traço interrogativo. É como se o verbo auxiliar codificasse um traço relacionado ao tipo de sentença. E quando a sentença é interrogativa, o verbo auxiliar, precisa se mover para o núcleo do CP. Ou seja, aquilo que em português seria ocupado ou apenas pelo traço abstrato e mais nada, sem nenhum elemento pronunciado, ou seria ocupado pela conjunção que, em inglês, vai ser ocupado pelo movimento do verbo auxiliar para essa posição. E aí nós temos a estrutura superficial completa dessa sentença, gerando a ordem correta dos elementos. What did John buy yesterday? Agora vamos para a segunda sentença, que é uma sentença, como eu disse a vocês, de uma língua banto, uma língua africana, chamada Kitarana, é uma língua que é falada na região do Quênia. Nós temos essa sentença aí, em que esse primeiro elemento, nata, é o pronome interrogativo. Maria é o sujeito, Maria mesmo, só que o verbo vai ter vários elementos dentro dele, vai ter vários morfemas distintos. Então, nesse verbo aí, o primeiro elemento, o a, é uma marca de sujeito, é como se fosse uma concordância verbal. Depois nós temos esse ra, que é um morfema que marca o tempo pretérito, mais especificamente pretérito próximo, passado próximo, nessa língua. O rut é justamente a raiz verbal, que significa fazer. Logo em seguida nós temos esse sufixo ir, que é uma marca de perfectivo, de aspecto perfectivo, aspecto perfeito, que vai dar ao verbo a interpretação de pretérito perfeito. E, em último lugar, nós temos uma vogal temática. Notem que, no português, os morfemas que realizam a ideia de pretérito perfeito são combinados. Nós temos um único morfema realizando simultaneamente a ideia de pretérito e de perfeito, como no verbo como cantou, caminhou, viajou. O ou é que marca tanto pretérito quanto perfectivo. Nessa língua nós temos isso marcado separadamente. Existe um morfema para a ideia de pretérito e outro morfema para a ideia de perfectivo. Cada um desses morfemas vai ser o núcleo de uma categoria funcional diferente. Então vamos lá para a nossa derivação dessa sentença. Então, na estrutura profunda, nós começaríamos com o CP, e o núcleo desse CP é um traço abstrato, interrogativo. Esse CP vai tomar como complemento um IP, só que aqui eu acho que é importante que a gente faça a distinção, vá para os detalhes do que tem internamente esse IP, ok? Já que nós temos uma riqueza morfológica maior, nós temos marcadores de concordância, de tempo, de aspecto, vamos representar isso em mais detalhes na árvore. Então, na verdade, o CP iria tomar como seu complemento um AgriP. Esse AgriP tem como seu núcleo a marca de concordância do sujeito com o verbo, o a. Esse AgriP toma um TP como complemento. O núcleo do TP é o prefixo ra, que marca pretérito. Esse TP toma um aspectual P como seu complemento. O núcleo desse aspectual phrase é ir. E esse ASP-P vai tomar um VP como seu complemento. Dentro do VP, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o verbo, a raiz verbal, root. Nós vamos ter o complemento do verbo, que é, nesse caso, o próprio pronome interrogativo. Nata, ele é o paciente do verbo fazer. Lembre que root é fazer. E o especificador desse VP é Maria. Maria é o agente dessa ação.
E aí nós temos a nossa estrutura profunda, em que cada elemento está na sua posição de seleção, naquilo que é a posição em que ele codifica a informação ou semântica ou gramatical própria desse constituinte. Como seria então a nossa estrutura superficial? Seria essa aí que nós temos na tela. Lembrando que nós vamos ter a mesma hierarquia, CP tomando um AGP como complemento, que toma um TP como complemento, que toma um aspecto ao P como complemento, e toma um VP como complemento. Mas nós temos alguns movimentos acontecendo aí. Quais são os movimentos de constituintes que acontecem aí? Em primeiro lugar, nós podemos apontar que existe um movimento do sujeito, ou seja, o especificador do VP, que é Maria, vai se mover dessa posição para a posição de especificador de AGP, onde ele vai estabelecer uma concordância com o verbo, vai se tornar o sujeito da sentença. Esse movimento provavelmente é um movimento que é cíclico, ele vai acontecendo em vários passos, ou seja, o DP vai sair do especificador do VP, vai para o especificador do ASP-P, depois para o especificador do TP e vai chegar no especificador do AGP. O outro movimento que acontece é o movimento do verbo. O verbo root vai sair da posição de núcleo do V e vai subir para a posição de núcleo do ASP, P, onde ele vai pegar o morfema ir, que é o morfema de perfectivo. Depois esse elemento vai se mover para o núcleo de TP, onde ele vai pegar o prefixo ra, que é de tempo pretérito, e depois ele vai se mover para o núcleo de AGP, onde ele vai se colar à marca de concordância. E por último, nós temos o movimento do pronome interrogativo, que era o complemento, o complemento verbal, é o paciente do verbo, mas vai sair da posição de complemento e vai se mover para a posição de especificador. E nessa posição ele vai estabelecer uma concordância interrogativa, uma concordância com traço interrogativo da sentença. Então vai ter a sua propriedade interrogativa checada. Nesse caso, nós temos uma situação que é diferente da situação do inglês, porque não há nenhuma palavra pronunciada que vai ocupar o núcleo do CP, como acontece em algumas sentenças do português. A própria tradução dessa sentença em português seria o que Maria fez. A única questão é que no português nós também podemos pronunciar um elemento nessa posição de núcleo do CP. Nós podemos ter o que Maria fez. O que Maria fez. Então, essa é a estrutura superficial dessa sentença. Esses são os movimentos que acontecem. E com isso a gente pôde ver como é que essa descrição das estruturas das sentenças interrogativas QU pode se estender para várias outras línguas, não apenas para o português. Nós vamos ficar por aqui por enquanto. Até a próxima e Deus abençoe vocês.